Georg Cantor nasceu em 1845, na Rússia. Era o mais velho dos 6 filhos do casal Maria Ann Bohm e Georg Waldemar Cantor. Cantor viveu em São Petersburgo até os 11 anos, quando então sua família mudou-se para a Alemanha. Após se graduar com louvor em 1860, ele ingressou na Escola Politécnica de Zurique para estudar matemática. Seus estudos na Suíça, no entanto, foram interrompidos pela morte de seu pai em 1863. Com isso, Cantor se mudou para a Universidade de Berlim, onde concluiu seu doutorado 4 anos depois, com uma tese sobre teoria dos números. Em 1869, Cantor foi chamado para lecionar na Universidade de Halle, tornando-se mais tarde professor associado e, em 1879, catedrático. O seu interesse pelos conjuntos e pelos números transfinitos começou em 1870 e, pouco depois, demonstrou que o conjunto dos números racionais é contável. Em 1874, Cantor publicou seu mais revolucionário artigo, que até mesmo seus editores hesitaram em aceitar. Nesse artigo, ele reconheceu a propriedade fundamental dos conjuntos infinitos, percebendo que nem todos eram iguais, passando a construir uma hierarquia destes conjuntos conforme suas potências. A sua obra foi ridicularizada por muitos de seus contemporâneos. Entre os críticos estava Kronecker, seu antigo instrutor. Este e outros trabalhos fizeram de Cantor o fundador da teoria dos conjuntos, que é o ramo da lógica matemática que estuda os conjuntos e que é mais comumente aplicada a objetos que são relevantes para a matemática, embora qualquer tipo de objeto possa ser agrupado em um conjunto. Além disso, ele também concebeu um novo método de construção de números transcendentais em 1874, que foram construídos pela primeira vez por Joseph Liouville em 1844. Nesse mesmo ano, 1874, ele ficou noivo de Paul Gutmann, com quem se casou e veio a ter 6 filhos. Ao longo da vida, Cantor sofreu de depressão e em 1889, aos 44 anos, teve um surto. A morte de seu filho nessa época piorou tanto a sua condição que ele perdeu todo o entusiasmo pela matemática e pela vida em geral. Para complicar ainda mais a situação, Cantor se sentiu totalmente humilhado quando sua teoria foi criticada no 3º Congresso Internacional de Matemáticos. Assim, nas últimas décadas de sua vida, ele não realizou nenhum outro trabalho matemático. Em seus últimos dias, Cantor viveu na pobreza e na doença, sofrendo inclusive privação de comida durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1917, viveu no seu último sanatório e morreu no início do ano seguinte, aos 72 anos. Georg Cantor foi um dos matemáticos mais ilustres. David Hilbert descreveu seu trabalho como o melhor produto do gênio matemático e uma das conquistas supremas do intelecto humano. As realizações de Cantor são amplamente reconhecidas hoje e seu nome está gravado na história da matemática. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha verve científica. Olá, seja bem-vindo à nossa aula 5. Vou colocar aqui a aula 5. Essa aula é a aula virtual que a gente tinha combinado. Dando prosseguimento, a gente estava falando a respeito dos conjuntos numéricos na aula presencial. Numéricos. Então, a gente falou como surgiu, a cronologia que a gente estava seguindo é como surgiu. A gente falou a respeito do Georg Cantor. Depois a gente falou a respeito dos conceitos primitivos. E depois a gente estava falando a respeito do que a gente estava chamando dos conceitos primitivos. Aqui a gente falou a respeito de o conjunto, que era uma coleção de objetos, né, coisas que a gente considerava como sendo válido para poder construir a teoria. Então o conjunto é a coleção de objetos e o elemento do conjunto era o objeto daquele conjunto. E depois a gente estava falando a respeito de representação de um conjunto e a sua relação de pertinência. Então a gente falou, então a terceira aqui foi a representação do conjunto.
e a relação de pertinência. Então aqui a gente viu alguns pontos aqui, a gente viu que a gente poderia fazer essa representação de forma tabular, a gente viu que poderíamos fazer essa representação usando o diagrama de Venn, né, John Venn, e aí a gente terminou a aula falando nesse ponto aqui, né? E agora a gente começou a falar a respeito da representação, relações de pertinência. As relações de pertinência a gente viu, por exemplo, o conjunto era dado sempre com letras maiúsculas. A gente deu o exemplo das vogais. E aí a relação de pertinência a gente utilizava esse símbolo aqui, né? De pertence. E qualquer outra letra aqui do alfabeto, por exemplo, a letra D, ele não pertence a A. Então, a relação de pertinência aqui era dada a respeito desse símbolo aqui, que a gente chamou de pertence. E esse aqui é como se fosse uma placa de trânsito, né, proibido. Então, não pertence. E aí a gente estava falando a respeito, terminando a aula presencial, o que a gente estava falando? A gente estava falando a respeito das outra maneira de representar o conjunto aqui seria utilizando, vamos chamar de 3.3, seria utilizando uma propriedade. Então, como que essa propriedade vai entrar aqui para representar um objeto? Então, essa propriedade, essa parte daqui para cima foi o que a gente viu na aula presencial, e agora a novidade, né, a partir daqui, outra maneira de representar um conjunto é dada uma propriedade. Então, ela vai relatar uma característica nessa propriedade, ela relata uma característica comum, ou seja, todos os elementos de um conjunto vai ter uma característica comum de determinados elementos, para pertencer de determinados elementos para pertencer ao conjunto. Então, eu vou escrevendo aqui devagarzinho, caso você queira copiar também, né? Então, aqui, como é que a gente faria isso aqui? Então, o conjunto A, lembrando que a gente utiliza a letra maiúscula para determinar o conjunto, seria todos os elementos X, tal que, né? Essa barrinha em pé aqui, a gente chama ela de tal que, esse X, esse elemento, né? X aqui é o elemento do conjunto. É o elemento X, tal que esse X tem uma característica, uma determinada característica, ou propriedade, né? Característica barra propriedade. Beleza? Então, você vai ler isso aqui, né? A maneira que você lê, vou só utilizar a mesma página aqui. Como que você vai ler isso aqui? Então, vai ser o quê? A é o conjunto de todos os elementos X, X, que possui a mesma característica, né? Que possui a mesma característica. Beleza? Ou propriedade, né? Ou seja, tem uma propriedade igual para todo mundo. Como é que seria isso, professor? Dá para exemplificar? Sempre dá para exemplificar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o conjunto A. O conjunto A é formado por os elementos X, tal que X é um estado brasileiro. Aí você já pode estar pensando, né? Quem é esse conjunto A? Então, esse conjunto A é composto do quê? Quem são os elementos? Lógico que eu não vou escrever todo mundo aqui, né? Vamos colocar Minas Gerais, colocar só as iniciais, né? Para poder ganhar tempo. Então, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará e assim vai, né? Sergipe, ou seja, são 27, mais o Distrito Federal. Então, A é o conjunto
formado por X. Quem que é X? São os estados, tá vendo? Esse aqui são os X do conjunto. E quem que, para estar nesse conjunto, tem que ser o quê? Qual que é a propriedade? Qual que é a característica? É ser um estado brasileiro. Poderia dar outro exemplo? Poderia. Vamos pegar aqui B, letra maiúscula, X, tal que X é mineiro. Então agora a gente está falando de nacionalidade, então agora quem é que vai estar aqui? Eu não sei qual que é a população de Minas Gerais, né, no momento, mas aí esses camaradas aqui é uma quantidade finita, né, o pessoal que nasceu em Minas Gerais, então todo mundo que nasceu em Minas Gerais é denominado de mineiro, então vai estar logicamente aqui dentro do conjunto B. Então essa é uma maneira da gente estabelecer relatar um conjunto utilizando o quê? Utilizando uma propriedade, uma característica. Então, é 3 maneiras: tabular, diagrama de Venn e uma determinada propriedade. Seguindo, aqui a gente vai falar agora a respeito de tipos de conjunto, vou chamar de 4, só para seguir a ordem. Então, os tipos de conjunto. Subtítulo aqui, tipos de conjunto. Então, o primeiro que a gente vai falar vai ser o conjunto unitário. A gente vai dar um nome para ele de unitário. Por que é unitário? O nome já está dizendo, né? Ele vai possuir somente um elemento. Então, é todo conjunto que possui somente um elemento. Então, esse tipo de conjunto é chamado de unitário. Outro também famoso também é o conjunto vazio. Aí você fala, vazio? Mas por que vazio, né? Esse camarada aqui, ele não possui nenhum elemento. Então, a característica dele, ele não possui nenhum elemento. É o conjunto vazio. Depois a gente vai ver que esse conjunto vazio aqui está contido em qualquer outro. Finito, um conjunto finito. Um conjunto finito, logicamente, a contagem, quando você faz a contagem dos elementos desse conjunto, ela tem que chegar ao fim. Então, a contagem dos elementos, só para ficar escrito aqui, né? A contagem dos elementos chega ao fim. Então, é possível você enumerar, ou seja, contar todos os elementos do conjunto. Aí, como tem o finito, vai ter também o que a gente chama de infinito. Infinito, coisas que dá muito trabalho na matemática, é esse conceito de infinito. Deu trabalho para Cantor também e tal, né? Mas o conceito de infinito, que se você tentar contar os elementos, então não vai chegar ao fim. Então, a contagem dos elementos, por mais que você tenha um tempo infinito para fazer isso, a contagem dos elementos não chega ao fim. Porque se chegasse ao fim, a gente classificaria ele como sendo finito, que é esse caso aqui de cima, beleza? Então, como que seria? Lembrando que se tiver alguma dúvida até então aqui, né, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Então, como é que seria alguns exemplos? Vamos colocar alguns exemplos famosos aqui de conjunto infinito. Se você pega o conjunto dos números naturais, alguns livros trazem o zero como natural, outros não, né? Então, para ser sincero, eu prefiro chamar os naturais começando do 1. 1, 2, 3, 4, 5... e assim vai, ou seja, não tem fim. Por quê? Porque o zero na história da matemática ele é descoberto bem depois, e aí, se você tiver a necessidade de colocar zero como os naturais, a gente vai ver mais na frente a questão de união, a gente pode unir os naturais com o zero, né? Para poder ficar, mas não falamos ainda de união, então vamos deixar por enquanto só dessa maneira. O conjunto dos inteiros. Então, o conjunto dos inteiros vai pegar a parte negativa, né? Ou seja, ele vai lá de menos infinito. Aí vamos começar aqui do menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim vai. Então, isso aqui também é um conjunto que a gente chama de infinito. Beleza? Então, são exemplos de conjuntos numéricos infinitos. Agora, vamos chamar aqui de 5, vamos falar de subconjuntos. Subconjunto. O que é um subconjunto? Então, para você ver, a gente falou o que é conjunto, né? Agora, subconjuntos. Tem uma palavra sub, né? Tem um prefixo sub aqui, né? Então, denota que é alguma coisa que está dentro, né? Alguma coisa que você vai formar um outro conjunto utilizando os conjuntos utilizando os elementos do conjunto existente. Então, aqui, ó, se A é um conjunto,
por exemplo, o alfabeto, e B é outro conjunto formado por alguns, tá vendo? Por alguns, ó, de onde é que vem o subconjunto, né? Por alguns elementos de A, elementos de A, então B é outro conjunto formado por alguns elementos de A. Então, esse B, B é um subconjunto de A. Então, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, o alfabeto, né? Você tem, por exemplo, o conjunto A aqui, quem que é? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, T, X, Y, W, Z. Então, você tem um alfabeto aqui, todas as letras do alfabeto, e aí você pega o B como sendo as vogais. Aqui, nesse caso, esse B, ele é um subconjunto de B, ele é formado por alguns elementos de A, ou seja, eu peguei as vogais aqui está dentro do alfabeto, o alfabeto é composto de vogais mais consoantes, então B aqui é um subconjunto de A. Você poderia pensar também em outros exemplos, vou chamar esse aqui de exemplo 1. Outro exemplo que você poderia pensar, vamos dar mais um exemplo aqui para exemplificar mais. Você poderia pegar um conjunto P, como sendo, usando propriedade, seria todos os elementos X, tal que X é brasileiro. Ou seja, pegou toda a população brasileira aqui no P. E aí você vai pegar o conjunto H maiúsculo, X, tal que X é brasileiro e homem. E vai pegar o conjunto M como sendo X, tal que X é brasileiro, a nacionalidade, né? E mulher. Aí o que acontece? Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse conjunto H e esse conjunto M, eles são subconjuntos de P. E como é que a gente indica isso aqui, né? E indicamos... Aí vai estar a linguagem matemática que eu comentei para vocês na aula presencial, da linguagem matemática, como sendo contido, ou seja, a gente vai indicar isso como sendo o conjunto H está contido em P, e o conjunto M das mulheres, né? E também está contido em P. Então, isso aqui significa está contido. Tá vendo? Um subconjunto está contido em outro conjunto. Agora, um elemento, ele pertence ao conjunto. Então, contido seria esse C de casa aqui maiúsculo, tá vendo? Então, aqui do mesmo jeito, o conjunto das mulheres está contido em P também. Agora, se você pega, por exemplo, outro conjunto, vamos chamar esse conjunto de I. Esse conjunto aqui é o conjunto das pessoas, vou chamar de X, tal que X é inglês. Ou seja, uma pessoa que tem nacionalidade, nasceu na Inglaterra, né? X é inglês. Aqui nesse caso aqui, ó, esse I não está contido em P, concorda? Por quê? Porque para estar contido em P, os elementos de I teria que ser brasileiro, tá vendo? Como esse X aqui é inglês, ou seja, as pessoas aqui, ó, aqui são pessoas, né? Esse X aqui são pessoas nascidas na Inglaterra. Ou seja, não são pessoas nascidas no Brasil. Então, nesse caso aqui, ó, esse X aqui, ele pode ser homem, pode ser mulher, são pessoas em gerais nascidas, são indivíduos nascidos na Inglaterra. Então, nesse caso aqui, esse símbolo aqui, quando corta o contido, né, o contido aqui seria os homens que nascem no Brasil, beleza, é brasileiro o homem, então está contido em P. As mulheres também está contido em P, porque é brasileiro, o X é brasileiro, tá vendo? E P é todo mundo que é brasileiro, independente se é homem ou se é mulher. Aqui, nesse caso, não está contido.
Então, mais 2 símbolos para notação matemática que a gente acabou de aprender. Beleza? Então, pertence, só lembrando, pertence é para denotar quando um elemento pertence a um conjunto e contido é para denotar quando um subconjunto está contido em outro conjunto. Beleza? Em outras palavras, se você... Vamos dar uma rolagem aqui na página. Em outras palavras, para estar contido, né? Ou seja, para estar contido, ou seja... se você fala que um conjunto A está contido no conjunto B, se todo elemento de A, se todo elemento de A também é um elemento de B. Então, mais um exemplo, né? Eu gosto de dar bastante exemplo para vocês verem o que está acontecendo. Se você pega o conjunto, um exemplo A aqui, se você pega o conjunto formado pelos números 2, 5 e 4, conjunto finito, ele vai estar contido nesse conjunto aqui, ó. Esperar a canetinha resolver aqui, funcionar. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Ó, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Por que que A está contido em B? Porque ele é formado por 2, 4 e 5. Tá vendo? Esses 3 elementos aqui, ó, em destaque, eles são exatamente os elementos... A ordem aqui não importa, quem vem escrito primeiro, beleza? Então, nesse caso aqui, o A está contido em B. Se você quiser fazer no diagrama de Venn, também daria para poder você representar isso aqui no diagrama de Venn. Como é que você faria? Ó, você pegaria o conjunto A. Quem que é o conjunto A? É formado por 2, 5 e 4. E quem que é o conjunto B? O conjunto B é um conjunto maior. Ele é formado por 2, 5 e 4, além disso ele vai ter o 1 e ele vai ter o 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então o B é formado por 1, 2, 3, 4, 5, o A é formado só por 2, 5 e 4. Agora, você pega, por exemplo, um que não está contido, como é que ficaria a história, né? Você pega o conjunto A formado por 1, 2, 3 e você pega o conjunto B formado por 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou falar que A não está contido em B. Por que que A não está contido em B? Porque para um conjunto estar contido no outro, todo elemento, tá vendo? Todo elemento tem que estar do outro. Aqui observe que o 1, ele pertence a A, tá vendo? 1, ele pertence a A, pertence a A, mas 1 não pertence a B. Então, se eu fosse fazer no diagrama de Venn, por exemplo, eu não conseguiria colocar o conjunto A, o conjunto A não estaria dentro do conjunto B. Por quê? Porque eu teria um elemento em A e eu não conseguiria desenhar esse conjunto A dentro do conjunto B por causa disso, beleza? Então, nesse caso aqui, o conjunto não está contido um no outro. Agora, vamos falar a respeito de algumas propriedades. Lembrando, a qualquer momento, se tiver dúvida, vai pausando o vídeo, né? Vai escrevendo, vai digerindo as informações, e se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Beleza? Vamos pegar outra página aqui. Propriedades. A gente estava falando a respeito, nós paramos aqui na página anterior, a gente parou na... Acho que foi 5 subconjuntos, né? Agora vamos para 6 propriedades. Propriedades. Então, a primeira propriedade, vou chamar a propriedade, vou numerar elas de P1, P2 e assim sucessivamente. Então, a primeira propriedade, eu vou chamar de P1, é que o conjunto vazio, então essa aqui é a notação do conjunto vazio, notação para o conjunto. Lembrando que o conjunto vazio é aquele conjunto que
ele não possui nenhum elemento. Então, esse conjunto vazio, ele está contido em qualquer que seja o conjunto A. Há um conjunto qualquer. Aí você fica pensando, você falou que o conjunto vazio não possui nenhum elemento. Como é que eu vou provar que ele está lá dentro de qualquer conjunto? Ora, suponha que ele não esteja contido, né? Ó, se o vazio não estivesse contido em A, significa o quê? De acordo com o que a gente acabou de ver aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, lembra? Ó, vamos só lembrar aqui, ó. O conjunto A não estava contido no B, por quê? Porque tinha um elemento em A que não pertencia a B. Então, essa é a propriedade para um conjunto não estar dentro do outro. Ó, se vazio não estivesse contido em A, então significaria o quê? Significa que existe um elemento em vazio, um elemento tal que esse elemento não esteja em A. Tal que esse dito cujo, né? Esse dito elemento não estivesse absurdo, não é? Por que é absurdo? Como é que você fala que vazio tem elemento? Então, você tem que aceitar que vazio está contido em A, beleza? Vazio está contido em qualquer elemento, porque se ele não estivesse contido, existia um elemento, né? Existia um elemento, beleza? No vazio, de forma que esse elemento não estivesse no A. E como vazio não possui, absurdo, pois vazio não possui nenhum elemento. Então a gente tem que aceitar essa propriedade que vazio ele está contido em qualquer que seja o conjunto. A segunda propriedade é que o próprio conjunto é subconjunto dele próprio. Ou seja, a lógica está contida em A. Por quê? Isso aqui fala que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Por quê? Porque os elementos que estão aqui são os mesmos elementos que estão aqui. Então, é verídico que isso aqui aconteça. Beleza? A sétima coisa que a gente vai falar é a respeito de igualdade de conjunto. Quando que dois conjuntos, igualdade de conjuntos. Bom, conjunto é composto de elemento. Então, para dois conjuntos serem iguais, basta que os elementos sejam também iguais. Em outras palavras, como é que a gente vai escrever isso? Dois conjuntos, aí, dois conjuntos. Imagine que você tem dois conjuntos, A e B, são iguais se possuem são iguais se possuem os mesmos elementos. Em outras palavras, eu vou ter que o A está contido em B e o B também vai estar contido em A. Ou seja, se o A está contido em B e o B está contido em A, então eles são realmente iguais. 8. Conjunto universo. O que a gente entende como conjunto universo? O universo, se você pensar, seria o que abrange todo mundo, né? Então, é o conjunto que contém todos os elementos de um determinado, é o conjunto que contém todos os elementos, ou seja, não deixa ninguém de fora.
todos os elementos de um determinado estudo. Por exemplo, você está fazendo o censo, né, brasileiro. Então, quem que seria o conjunto do universo? Seria a população brasileira, né? Então, quando você pega, por exemplo, a população brasileira, você contou todo mundo, então esse seria o seu conjunto universo. Lógico que dentro desse conjunto universo tem os subconjuntos, que seria o que? A população de cada estado, por exemplo, que poderia ter subconjuntos novamente, que seria a população de cada cidade, e assim vai. Aí cada cidade é composto de bairros, zona rural, e aí vai só particionando, né, fazendo subconjuntos dentro de um conjunto chamado de universo. Por exemplo, se você usa... Você quer contar, né? Ou seja, os números usados para contar. Então, o seu conjunto universo é o número... o seu estudo, você gostaria de fazer contagem. Então, quem que seria o conjunto universo desse caso? Então, o conjunto universo, nesse caso, seria os naturais. Então, o conjunto universo seria os naturais. Então, com esses números aqui, ó, que são infinitos, você consegue contar qualquer quantidade. Até a quantidade vazia, né? Ou seja, não contar nada. Seria o zero aqui, né? Está contido aqui nos naturais, beleza? Então, a gente vai até aqui. Lembrando que a lista, essa é a nossa quinta aula, né? Não vou passar mais conteúdo para não ficar muito denso para você estar estudando. Os exercícios na lista já engloba algum desses temas tratados aqui, né, até o 8, conjunto universo. Então, na próxima aula presencial, na segunda-feira, a gente fala a respeito de, continua falando a respeito de conjunto, vamos falar a respeito de união, interseção de conjuntos, conjunto de diferença, complementar, e depois a gente termina falando a respeito dos conjuntos numéricos, né, que são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, aí engloba tudo, tem os reais, e suas propriedades, beleza? Então, bom estudo aí para vocês e até segunda. Lembrando, se tiver dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo. Até mais.